Evangelho de hoje é o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo do 7 ao 15. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que vão ser ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois o vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. A liturgia hoje nos apresenta a versão do Pai Nosso segundo Mateus, ou seja, há duas versões e hoje a liturgia apresenta a versão de Mateus, que é a versão mais longa, são 7 pedidos, que a igreja usa na sua liturgia. Então a igreja conservou essa versão de Mateus, a versão do Pai Nosso, com 7 pedidos. Aqui nós temos, no entanto, Jesus ensinando seus discípulos a rezarem. Não é uma fórmula a ser repetida de modo mecânico, não é esse o objetivo da oração. Jesus está dando um exemplo de como se deve fazer a oração, sobretudo a atitude filial em relação ao Pai. É um exemplo que ele busca na própria tradição judaica. Então, nas frases do Pai Nosso, algumas delas têm paralelos nas orações judaicas da época. Então, ao ouvir o Pai Nosso, alguém pode buscar lá nas tradições judaicas referências que combinam com a oração do Pai Nosso. Então, Jesus, quando está ensinando os seus discípulos a rezar, ele não está nem ensinando seus discípulos a dizerem uma fórmula mecânica e nem está sendo um apoio à oração espontânea. E aí nós podemos nos perguntar, qual dos dois modos, então, é o correto? Rezar de maneira espontânea ou rezar dizendo fórmulas? Aliás, até a gente diz, né, rezar, a palavra rezar é a mesma coisa que orar. Só que quando nós dizemos rezar, nós estamos buscando a raiz da palavra no recitar, né? Enquanto orar é falar, recitar significa você dizer algo que já estava dito, né? Você recita uma poesia, por exemplo. Então, qual dos dois modos, segundo este evangelho, é o correto? Rezar fórmulas ou dizer orações espontâneas? Na verdade, as duas formas podem ser corretas, desde que, ao rezar, nós expressemos a nossa dependência em relação a Deus, o nosso Pai. Os dois jeitos podem ser corretos, seja uma oração espontânea, seja uma oração que a gente diz uma fórmula, as duas formas podem ser entendidas como corretas, desde que, ao rezar, nós expressemos a nossa dependência em relação a Deus, nos colocando como dependentes dele. E, além disso, ao rezar, nós professemos a nossa fé, mesmo diante das provações, fé que expressa que confiamos que Deus é Pai amoroso e nos conhece as nossas necessidades antes mesmo de que nós abramos a boca para fazer os nossos pedidos. Ele já nos conhece. Alguém pode perguntar, mas se Deus conhece as minhas necessidades, então por que eu devo pedir? Por que eu devo falar? Por que eu devo rezar? É simples, porque Ele quer. Ele quer que nós peçamos a Ele, com fé e confiança, tudo aquilo que nós sentimos como necessidade nossa.
E como Ele sabe da nossa limitação, que faz parte da nossa condição humana, Ele também nos dá não só as palavras da oração, como no Pai Nosso nos foi dado, mas também Ele nos dá o Espírito Santo, que nos faz rezar com o coração. Quando nós dizemos uma oração, nós expressamos a nossa dependência a Ele. E Ele vem em nosso socorro, nos dá as palavras e nos dá o Espírito para que nós rezemos com o coração. Então peçamos o Espírito Santo. Mesmo quando temos os sentimentos de não sempre ser ouvidos. Às vezes nós sentimos a nossa fé abalada, sentimos desanimados, porque parece que não estamos sendo ouvidos em nossa oração. Peçamos o Espírito Santo. Ele há de nos ajudar a rezar mesmo nessas situações de provação. Peçamos o Espírito para que Ele não nos deixe esmorecer na oração. E especialmente para que Ele nos ensine a rezar, não conforme o nosso modo de enxergar as coisas, mas segundo o coração de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.